Porque o fracasso é quando você não dá o seu máximo. Totalmente. Aí você fala, cara, não deu o máximo. Puta, eu sou um fracassado. Então isso acontece, tem muita gente que sobe no pódio, vencem, mas se sentem fracassadas. E pra mim, fracassar significa desistir. Significa voltar pra trás. Deus não sacaneia ninguém. As pedras do caminho estão lá por natureza. Todo caminho é feito com pedras. As pedras estão no caminho. Se você está se sentindo fracassado, derrotado ou simplesmente está sentindo que tua vida está estagnada, eu, Francisco Gabriel, trouxe hoje nesse vídeo aqui o melhor conteúdo até agora que esse canal já viu. Como lidar com o fracasso do jeito certo, de acordo com o que eu, autodidata, Francisco Gabriel, estudei e aplico no meu dia a dia. Até o final desse vídeo você vai obter a resposta para essas 3 perguntas a seguir. O que é o fracasso? Quando você realmente fracassa e como lidar com esse fracasso da forma correta? Essas 2 perguntas, antes de responder a principal, elas são essenciais, porque se não forem respondidas, o vídeo em si, o conteúdo principal, vai perder o sentido. O fracasso é meio que algo internalizado pela maioria das pessoas como um erro, não campeão, uma pessoa que deixou de fazer algo certo, então ela fracassou. Mas sobre esse mesmo tema, sobre o fracasso, a gente vai ter que trocar uma ideia um pouco mais demorada, vamos dizer assim, mas que já tende a te animar pelo menos um pouco, quando a gente trocar essa ideia e colocar todo mundo no mesmo barco sobre o que é esse tal de fracasso. Um exemplo aqui do que para muitos é o fracasso é que basicamente se você não conseguiu passar num concurso, se você não tirou nota boa na prova, se você não conseguiu empreender, se você falhou, se você não ganhou, você fracassou. Se a gente for pegar o sentido literal da palavra fracasso e for ler para saber o que significa, de acordo com o site dicio.com, a gente tem isso aqui. É um substantivo masculino que é a ausência de sucesso, ação de fracassar, de não obter o que se pretendia em qualquer âmbito da vida, derrota e insucesso. Tudo isso pode ser a explicação para o fracasso de forma literal. Ou seja, levando em consideração a explicação de forma literal, aquilo que eu, você, todos nós temos internalizado como o que é o fracasso, é verdade. Porém, o objetivo desse vídeo aqui, tanto é que está no título, é te mostrar uma forma de como lidar com o fracasso. E claro que da melhor forma possível. Então, o primeiro passo, depois de entender o que é o fracasso, agora a gente precisa ir para a vida real. Se a gente falou do literal, vamos para a prática. Na vida real mesmo, o que significa fracassar? A gente já entendeu que literalmente ela significa o erro, vamos dizer dessa forma, mas e na vida real? O que ela significa? Nesse exato momento a gente vai entrar numa coisa chamada ponto de vista. De forma literal, a gente aprendeu que fracasso é quando você não ganha, vamos dizer assim. Mas tu tem coragem de chegar num cara que participou de uma corrida de moto, acabou de terminar, ele terminou em quinto. Mas para chegar nessa corrida de moto, ele passou por diversidades climáticas, ele venceu uma doença totalmente degenerativa, ele correu o percurso inteiro com fome, não tinha as melhores roupas, teve que improvisar e ainda assim conseguiu chegar em quinto. Você olharia pra cara desse cidadão e diria: você fracassou porque você perdeu? Então, nem toda derrota é um fracasso. Eu fiz questão de trazer essa rapaziada no início do vídeo como o GJ, porque são pessoas que tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre sucesso e fracasso, e eles trazem diferentes óticas, diferentes pontos de vista daquilo que eu também concordo. Ou melhor dizendo, eles trazem diferentes pontos de vista que, se forem interpretados de uma certa maneira, é exatamente aquilo que eu concordo, aquilo que eu enxergo como o que é o fracasso e como lidar com ele. E a forma como eu encaro de verdade, que para mim é isso que o fracasso é na sua essência, é um estado. Não de estado que depois em município, cidade, não, nada disso. Tô falando de estado de ser. É uma personalidade, uma mentalidade, uma forma de encarar a vida. O fracasso é um sentimento. Eu sei que parece muito aqueles papos de motivação barata, que ai, nossa, fracasso tá na sua mente, que você vai conseguir, mas antes de tu concluir teu julgamento, fica comigo aqui até o final do vídeo e seguir, e me acompanhe nessa linha de raciocínio que eu estou formando. Quando você realmente fracassa, supondo que nós estamos no fim das nossas vidas e eu e você sentamos nós dois no mesmo banco e começamos a conversar sobre todas as obras que a gente fez durante a nossa vida. Enquanto tu começa a falar sobre toda a tua vida, desde treinos que tu fez, pessoas que tu conheceu, conteúdos que tu criou, as adversidades que tu enfrentou, os problemas que tu venceu, as competições que tu fez, todo um trabalho que tu fez, sempre agregando valor para o mundo, sempre entregando coisas valiosas de verdade para as outras pessoas, eu olho nos teus olhos e falo, cara, de verdade, eu vivi a minha vida apenas aproveitando e nunca fiz nada de útil por ninguém. Se eu olho nos teus olhos e falo uma coisa dessa, mesmo você nunca tendo ganhado um título,
será que o fracassado nessa história é você? Não, definitivamente não. Por esse motivo que foi importante eu ter falado pra você aí do outro lado o que é o fracasso pra mim, de verdade, e ter trazido também pessoas, grandes humanos da nossa época, pra falar sobre o que é esse fracasso, como eles encaram esse fracasso de uma certa forma. O fracassar pra mim é um sentimento que leva a um estado, agora melhor explicando. E esse estado é o estado de improdutividade. E de verdade a gente tem aquela frase que pra muitos é clichê, mas o clichê não é clichê por acaso. Quem não vive pra servir, não serve pra viver. E se tem uma frase que representa exatamente aonde eu queria chegar quando eu respondo a pergunta quando a gente realmente fracassa, é essa. Se pra mim o fracasso é um sentimento, e esse sentimento nos leva a um estado de improdutividade, logo você fracassa quando não produz nada de útil para os seres humanos que habitam no mundo. Para que serve a tua existência se ela não produz nada de útil para as pessoas? Responda aqui nos comentários, por gentileza. Eu tô ligado que essa afirmação que eu acabei de falar, ela pode soar um pouco como um insulto para ti, afinal de contas, tu pode estar passando por momentos difíceis e que tu deve estar pensando, pô, mas como é que eu vou criar algo de útil para o mundo, sendo que eu não resolvi nem os meus problemas ainda? Se esse é o teu caso, de estar passando por uma grande dificuldade, por grandes problemas, eu tenho algumas palavras para te falar, e a primeira delas é que tu não tá sozinho. De verdade, eu sei que parece que ninguém liga pra ti, que as pessoas estão cagando pra tua pessoa e que elas parecem simplesmente ignorar a tua existência aqui na Terra. Mas existe um ser que está esperando, desde sempre ele esperou, e ele espera a sua presença e ele está disposto a fazer tudo do bom e do melhor pela sua pessoa. E esse ser, é claro, eu tô falando de Deus. As pessoas podem te abandonar e, de verdade, elas vão fazer isso uma hora ou outra, mas Deus não. E digo mais, eu torço de verdade, genuinamente, para que tu resolva o teu problema da melhor forma possível e, com essa solução desse problema, você consiga ajudar também outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema, ou se não igual, similar ao seu. Porque, de verdade, às vezes parece que as coisas só acontecem com a gente, parece que o mundo às vezes cai na nossa cabeça, mas você não tem ideia da quantidade de pessoas que passam por problemas iguais ou muito maiores do que nós. Essas minhas últimas falas, essas colocações que eu acabei de deixar aqui, elas são as principais mensagens que eu quero deixar nesse vídeo e eu vou repetir aqui para ficar mais fácil de tu fixar na mente. Independente do que tu tá passando nesse exato momento, essa experiência de vida que tu está absorvendo vai ajudar ou pode ajudar outras pessoas a superar os problemas que você superou. Todos os problemas que você já resolveu, as formas que você fez isso podem ser a chave do sucesso, vamos dizer assim, para outras pessoas que estão enfrentando essas mesmas coisas nesse mesmo momento. Eu sei que tu pode estar pensando, tá, mas quem que vai assistir uma coisa minha? Quem que vai assistir um conteúdo meu? Pô, eu vou começar agora. Mas todo mundo, eu te garanto, todo mundo sabe fazer alguma coisa ou tem alguma habilidade que outra pessoa nesse mundo inteiro tem vontade de aprender. Então a minha real recomendação, de verdade, baseando-me no título desse vídeo, na onde a gente chegou, nessa linha de raciocínio, crie seu conteúdo, mostre o que você já faz, mostre quem você é, mostre aquilo que tu enfrenta, como tu tá vencendo e entregue essas soluções pro teu público, seja de forma gratuita, seja de forma paga, mas não deixe essa mensagem que tá dentro de ti desaparecer junto com a nossa existência, porque de verdade, cara, a tua existência, ela é essencial aqui na Terra. A gente precisa de você aqui, a gente precisa da sua mensagem, a gente precisa que você crie conteúdo, que você ajude outras pessoas, porque quanto mais pessoas de bem a gente estiver no mundo, mais coisas boas vão acontecer. É matemático. Mas beleza, a gente ainda não acabou e uma vez que a gente entendeu o que é o fracasso e quando a gente realmente fracassa, tá na hora de entender de uma vez por todas como lidar da forma certa com o fracasso. Uma vez que a gente entende o fracasso como um estado, né, um modo de viver, um sentimento, que eu acho que é a palavra certa, a gente agora pode pegar duas soluções, né? Duas formas de encarar esse sentimento e duas formas de encarar o fracasso que, para mim, são as mais corretas possíveis. A segunda é agindo como se ele não existisse. Se de acordo com a ótica apresentada aqui, né? Com o conteúdo apresentado aqui, o fracasso ele é meio que um sentimento, então a gente pode simplesmente, quando esse sentimento vir, ignorar e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Mas é um ignorar do tipo, tu sabe que ele tá ali, porém tu não quer simplesmente interagir sentimentalmente com ele. Não é ignorar do tipo fingir que ele não tá ali, porque isso é um erro. E com esse ignorar, vamos dizer assim, meio que tu simplesmente não quer interagir com ele, mas tu sabe que tu fracassou, tu vai fazer uma coisa, né, olhando pro teu fracasso, que está na primeira forma, que pra mim é a melhor de todas de lidar com o fracasso. Pra mim é o jeito certo de lidar com o fracasso de verdade. O ideal é você usar o fracasso como escada. Se o fracasso é um sentimento,
É normal que você sinta isso às vezes. E é nesse momento que tu vai precisar olhar para ele, olhar para esse fracasso e analisá-lo com uma ótica totalmente analítica para entender se você de fato fracassou ou não, se você errou ou não. Afinal de contas, o fracasso é um sentimento, então pode analisar e pensar, pô, eu não fracassei porque eu consegui isso. Ou, putz, fracassei mesmo, perdi. E olhar onde tu perdeu e tentar counterizar esse erro para que ele não aconteça da próxima vez que você for fazer aquilo de novo. Toda vez que eu erro, que eu fracasso, né, que é um sentimento, como eu trouxe aqui para você, que vem o sentimento do fracasso, eu pego ele com uma forma analítica, eu começo a analisar a fundo, né, onde eu fracassei, começo a ver o que eu fiz de errado, se eu errei e o que eu posso fazer para melhorar e nunca mais cometer esse mesmo erro, fazendo com que eu possa falhar novamente nessa missão que eu fracassei, vamos dizer dessa forma, mas que eu não fracasse nela cometendo o mesmo erro que me fez falhar da primeira vez. Só que assim, esses momentos de fracasso só tem uma forma de tu conseguir enxergar eles. E não só enxergar, mas conseguir analisá-los, entender o que aconteceu e traçar um plano para meio que sair dele. E esse jeito é sendo organizado. Não adianta querer detectar falhas, analisar erros, se tu não consegue nem sequer, se tu não tem uma vida organizada onde tu consegue olhar para cada área dela, dividida por partes, e identificar o que tu fez, em que área foi, se foi certo ou não, e assim seguir o procedimento. Sem a organização, tu sequer consegues saber se tu acertou ou errou tomando a atitude X. Mas, graças a Deus, eu também já dei uma olhada sobre esse assunto, e o meu foco é trazer um vídeo para esse canal aqui sobre esse tema, que inclusive, se já tiver aqui, vai estar aparecendo na tela agora, um vídeo focado totalmente em organização, e vai ser basicamente essa pegada, né, de como se organizar da melhor maneira. E se ele estiver aqui aparecendo para ti é porque já foi publicado, então eu te vejo lá, fechou?